Hoje eu quero falar para você uma parte muito importante de uma turbina a gás. Eu sou Isaías Machado e quero compartilhar com você um pouco do meu conhecimento. Quando nós falamos de uma turbina a gás, ela é dividida pelo menos em três partes principais: o compressor, a câmara de combustão e a turbina propriamente dita. Isso é chamado do motor, é um motor de reação. Mas quando nós falamos sobre turbina a gás, nós estamos falando sobre esses três componentes principais. O compressor é um conjunto de palhetas, que vão deslocar o ar, aumentando sua pressão, consequentemente sua temperatura também, reduzindo seu volume, entregando a câmara de combustão, onde vou adicionar o combustível, seja ele líquido ou gasoso, e vai se expandir em uma combustão isobárica, levando a uma vazão máxima muito superior, que vai deslocar através dessa turbina, impulsionando o compressor e também com a sua energia remanescente acionando a carga, seja um gerador ou um compressor. Eu quero falar para você sobre o compressor e um dos componentes principais que eu quero destacar para você é a palheta, chamada blade. No compressor, nós temos o impulso do ar, ou deslocamento do ar pelas blades, ou as palhetas rotatórias, ou então também nós precisamos considerar que esse deslocamento de ar vai ter sua pressão elevada através da redução da velocidade e o aumento da pressão, isso através das vanes. Então grava bem, as palhetas rotoras são as blades, as palhetas statoras são as vanes. Falando sobre o compressor ainda, uma característica muito importante que ele precisa ter, é a sua performance. Haja vezes que ele gasta mais da metade da energia do combustível justamente para deslocar esse ar. Então, se você não cuida da performance do compressor, você está jogando muita energia fora, o que torna o equipamento, muitas vezes, até comprometido em função das altas temperaturas do compressor, da baixa eficiência e a falta de competitividade, inclusive a necessidade de revisões periódicas. Aqui eu quero apresentar para você um componente, que é a blade, que é a palheta rotora. Se você observar, ela tem algumas características. Uma delas é a parte onde eu vou deslocar o ar. Aqui na parte de baixo eu tenho uma plataforma e aqui em cima eu tenho a blade. Aqui é chamado de tip, que é a ponta dela. Eu tenho a borda de ataque, que é chamada lead edge, a borda de fuga, que é chamada trailing edge. Então, a borda de ataque e a borda de fuga e a tip da palheta. A distância entre uma parte e outra, que é a corda, eu tenho o lado convexo e côncavo, que são exatamente os pontos onde eu tenho acesso à boroscopia. Se vocês observarem, na base dela eu tenho um tipo de encaixe. Como é uma palheta de compressor, o nome desse tipo de encaixe é rabo de andorinha ou dovetail. Se vocês observarem, ele difere de um outro que é o tipo de encaixe de uma palheta ou de uma blade da turbina, que é pinheirinho, ou Christmas tree. Mas falando de volta aqui na palheta do compressor, os primeiros estágios elas são maiores, à medida que vai passando os estágios, ela vai diminuindo até chegar a uma palheta bem pequena, justamente porque eu tenho com o aumento da pressão, também o aumento da temperatura, mas a redução do volume. Então as primeiras palhetas são maiores, e aí à medida que vai passando elas vão diminuindo. Mas igualmente, você aumenta a temperatura, o que em algumas máquinas você difere até mesmo o tipo de material. Algumas palhetas no início do estágio são feitas de uma liga de titânio com alumínio, por conta de ser uma boa característica, inclusive é uma palheta mais leve. À medida que você vai aumentando a temperatura, você precisa colocar uma liga de Inconel para que ela resista à fragilização da temperatura. Bom, ainda sobre o tipo de palheta que nós encontramos no compressor, são pontos que nós precisamos observar. E duas coisas principais. Primeiro, a integridade. A integridade, se não tem falha, se não tem nique, não tem mostra, não tem amassamento, porque se você observar, ela é bem fina, mas ela é bem resistente em função do material empregado. Porém, qualquer comprometimento à integridade dela é um risco para ela mesma, mas também quando uma palheta se quebra, é um risco à integridade de todo o compressor. Algumas vezes, por uma fissura, por uma trinca, uma falha de uma palheta gera um despalhetamento de todo o compressor. Então, a integridade deve ser sempre verificada. E você verifica isso através da boroscopia, a inserção de uma sonda, onde você tem uma lente, você pode fotografar e gravar toda a condição física do compressor em todas as palhetas e blades. Uma outra coisa que você precisa observar, além da integridade, é se está limpa ou está suja. O compressor é muito suscetível à sujeira.
Haja vista que a vazão de ar que entra pela casa de filtro é muito grande. Então, se você não tem um bom sistema de filtragem, você tem uma atmosfera muito comprometida, há sujeiras que vão impregnar aqui a palheta do compressor e com isso faz com que ele perca performance. Ele perdendo performance, ele precisa de mais energia para deslocar, o que faz com que aumente mais a temperatura e comprometa todo o equipamento. Então é muito importante que também se tenha um critério de limpeza do compressor, é a chamada lavagem, pode ser online e offline, isso eu falo em outra oportunidade. Fica aqui então, né, o nosso conhecimento, o compartilhamento com você. Aprofunde, procure saber cada vez mais. Estamos aí, eu sou Isaías Machado, estou aqui para te ensinar sobre turbinas a gás e todos os equipamentos ligados à turbomáquina.